Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. Não devias tu também ter compaixão do teu irmão? A mensagem sobre o perdão faz parte das palavras mais autênticas que saíram da boca de Jesus, em total contraste com a mentalidade farisaica do seu tempo. Nós também corremos o risco de esquecer a dívida que temos com Deus, mas sermos cruéis cobradores dos nossos pequenos devedores. Deus nos perdoa uma montanha de pecados e nós custamos tanto a perdoar quem nos procura pequenos aborrecimentos. Lembrar sempre da bondade de Deus nos ajudará a sermos bons com nossos irmãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxera-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com as mulheres, seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje também continuamos a reflexão sobre o trecho de Mateus 18, ajudados pelo nosso Papa Francisco. Assim ele comenta a mensagem do Evangelho de hoje. Na parábola que lemos no Evangelho de hoje, a do Rei Misericordioso, encontramos 2 vezes esta súplica: Concede-me um prazo e eu te pagarei. A primeira vez é pronunciada pelo servo que deve ao seu senhor 10.000 talentos, uma enorme fortuna. Hoje seria milhões e milhões de euros, ou trilhões de reais. A segunda vez é repetida por outro servo do mesmo senhor. Também ele tem uma dívida, não para com o seu senhor, mas para com aquele servo que tem a dívida enorme. E a sua dívida é muito pequena,
talvez tão pequena como o salário de uma semana. O eixo da parábola é a indulgência que o Senhor demonstra para com o servo que tem a dívida maior. O evangelista sublinha que o Senhor teve compaixão. Nunca se esqueçam desta palavra que é própria de Jesus. Teve compaixão. Jesus teve sempre compaixão. Teve compaixão daquele servo, deixou-o ir embora e perdoou-lhe a dívida. Uma dívida enorme, portanto, um enorme perdão. Mas aquele servo, imediatamente a seguir, mostra-se implacável com o seu companheiro, que lhe deve uma modesta soma. Ele não o ouve, não tem piedade dele e manda-o para a prisão, enquanto não pagar a dívida. Essa pequena dívida. O Senhor ouve falar disso e, indignado, chama o servo mau e condena-o. Eu perdoei-te tanto, e tu és incapaz de perdoar este pouco? Na parábola encontramos duas atitudes diferentes. A de Deus, representado pelo rei, que perdoa muito, porque Deus perdoa sempre, e a do homem. Na atitude divina, a justiça está impregnada de misericórdia, enquanto que a atitude humana se limita à justiça. Jesus exorta-nos e abre-nos corajosamente à força do perdão, porque na vida sabemos que nem tudo é resolvido pela justiça. Precisamos desse amor misericordioso, que é também a base da resposta do Senhor à pergunta de Pedro que precede a parábola. A pergunta de Pedro soa assim: Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? E Jesus respondeu-lhe: Não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Na linguagem simbólica da Bíblia, isto significa que somos sempre chamados a perdoar. Quantos sofrimentos, quantas dilacerações, quantas guerras poderiam ser evitadas se o perdão e a misericórdia fossem o estilo da nossa vida? Também na família, quantas famílias desunidas que não sabem como se perdoar? Quantos irmãos e irmãs que têm esse rancor dentro? É necessário aplicar o amor misericordioso em todas as relações humanas, entre cônjuges, entre pais e filhos, dentro das nossas comunidades, na igreja e também na sociedade e na política. Hoje de manhã, enquanto celebrava a missa, parei e fiquei impressionado com uma frase da primeira leitura do livro do Siracide. A frase diz: Lembra-te do fim e deixa de odiar. Bela frase. Pensa no fim. Pensa que acabarás num caixão. Pensa que tu também acabarás num caixão e acabarás nele com ódio. Pensa no teu fim, deixa de odiar, abandona o ressentimento. Pensemos nesta frase muito comovedora. Lembra-te do fim e deixa de odiar. Não é fácil perdoar, porque em momentos tranquilos disse: Sim, este fez-me tantas, mas eu também fiz muitas. Melhor perdoar para ser perdoado. Mas depois o rancor volta, como uma mosca irritante no verão que volta e volta e volta. Perdoar não é apenas uma coisa momentânea, mas deve ser contínua contra este ressentimento, este ódio que volta. Pensemos no fim, deixemos de odiar. A parábola de hoje ajuda-nos a compreender plenamente o significado da frase que recitamos na oração do Pai Nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Estas palavras contêm uma verdade decisiva. Não podemos pretender para nós o perdão de Deus se por nossa vez não concedemos o perdão ao nosso próximo. É uma condição. Pensa no fim, no perdão de Deus e deixa de odiar. Afasta o rancor, aquela mosca irritante que volta sempre. Se não nos esforçarmos para perdoar e amar, também não seremos perdoados nem amados. Confiemo-nos à intercessão materna da Mãe de Deus, que ela nos ajude a darmos-nos conta de quanto devemos a Deus e a recordá-lo sempre, para que possamos ter o nosso coração aberto à misericórdia e à bondade. Assim se conclui a mensagem do Papa Francisco, que nos permite ouvir de novo o trecho de hoje com maior profundidade. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxera-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com as mulheres, seus filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judeia, além do Jordão. Vamos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos atingem e mexem conosco.
Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos ajude a colocar em prática o perdão que Jesus nos pede com força. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática esse nosso propósito durante o dia. Teve compaixão e lhe perdoou tudo. Paz e alegria a todos. Não devias tu também fazer o mesmo? Paz e alegria a todos. Levantarei meu olhar aos montes, de onde o auxílio virá. Deus é a força de quem tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós, mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque
sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé. Um novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós. E um dia ele voltará. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.